Olá, eu tenho para você 3 truques para tornar a sua pintura muito mais profissional. Você vai adorar essas dicas que eu tenho para você. E a primeira delas é você verificar a variação tonal do seu quadro. Como é que você vai fazer isso? É bem simples. Você tira uma foto do quadro que você pintou. Pode ser, pega aí um quadro que você já pintou e tal para dar essa analisada. Tira uma foto. Transforma essa foto em preto e branco, tira a saturação dela no seu celular ou transforma ela em preto e branco ali na edição do seu celular mesmo. E aí você olha o seu quadro em preto e branco. Geralmente um bom quadro, ele fica bonito sem cor, só olhando a variação tonal. Existe uma regrinha não é bem uma regrinha, mas é um truque de composição que quando a gente tem alto contraste ou pontos de alto contraste no quadro, o nosso cérebro tende a gostar mais daquilo. Então, quando você analisa essa variação tonal das cores do seu quadro em preto e branco, você consegue ter uma noção se aquilo vai ser de mais agrado ao público ou não. Pensa assim, um erro comum que as pessoas acabam cometendo quando pintam quadros é utilizar as cores muito na mesma tonalidade, assim, sem cores muito claras e muito escuras. Então, quando você transforma em preto e branco, você consegue ter essa noção se você está tendo essa variação numa escala maior ou se você está num feixe ali de variação tonal muito, o que eu chamo com meus alunos de 50 tons de cinza. No desenho acontece muito isso também. Se você fica numa faixa muito estreita ali da variação tonal, vai aparecer na tela aí para vocês uma faixa para vocês verem, tente explorar o potencial máximo dessa variação, que a tendência é o nosso cérebro admirar, gostar mais e ser chamado mais atenção para aquele quadro. Então fica essa dica, você pode clarear mais e escurecer mais as suas cores para você gerar esse contraste no final das contas. Então essa foi a primeira dica. O segundo truque também é um truque de composição e ele está relacionado com o posicionamento dos elementos na sua tela. Pensa assim, você vai pintar flores, né? Se você pintar todas as flores do mesmo tamanho, elas vão ter a mesma relevância e uma vai tirar a atenção da outra e aquilo elas se anulam no final das contas. Então tem uma regrinha de composição que é assim, se você vai aparecer aí na tela para você ver. Se você tem um objeto e um cenário atrás, isso tá ok para composição. Se você tem 2 objetos do mesmo tamanho, eles vão estar concorrendo à atenção. E o ideal de um quadro é que ele tenha um ponto focal, um ponto, um objeto para chamar a sua atenção num primeiro momento. E aí depois a pessoa vai navegar pelas outras informações que tem no seu quadro. Mas um truque bom de composição é você tentar descobrir esse ponto focal ou criar você mesmo esse ponto focal. Por exemplo, ter uma flor e atrás várias flores pequenininhas, mas você dá uma maior relevância para essa flor. Ou então tem a regra que quando você tem 3 elementos e você dá uma importância maior a um deles, também é uma composição que costuma ser mais atraente, digamos assim, para o nosso cérebro do que as outras. Então são esses exemplos que vocês estão vendo aí na tela de composição. Se você pinta com tinta a óleo, por exemplo, deve pintar muitas flores, paisagens, etc. Essa regra de composição é bem útil. Se você quer pintar com tinta a óleo sem toxicidade dos solventes, sem precisar ficar sofrendo com esses cheiros de solvente forte, etc e tal, entre no meu curso Segredos da Pintura a Óleo, que eu ensino você como pintar com tinta a óleo sem o uso de toxicidade, sem o uso de solventes, inclusive para limpar os seus pincéis, etc. Então fica essa dica, clica aqui no card para você acessar os Segredos da Pintura a Óleo, ou então acesse meu site, larinamastê.com.br/cursos, que lá tem todos os cursos disponíveis para você escolher qual você prefere. Para facilitar, tem nos comentários aqui o link e na descrição também. E se você tem dificuldade de transferir o seu desenho para a tela, tem um vídeo aqui recente que eu fiz no canal que você pode acessar, clica para você assistir depois, para você aprender a transferir esse desenho para a sua tela de pintura. Terceiro truque é você usar muita tinta. Um erro iniciante é as pessoas usarem pouca tinta e ficar esfregando o pincel na tinta para fazer render aquela tinta e na verdade o seu quadro ele vai ter uma qualidade técnica, visual muito melhor se você usar muito pigmento, muita tinta. E faça isso com uma paleta de cores harmoniosa. Se você não consegue construir sozinho uma paleta de cores de forma harmônica, na internet você acha, tem alguns sites que eu vou deixar aqui na descrição de sugestão para vocês, que já tem paletas prontas. Então você vê combinações de cores que ficam bonitas, combinadas entre si,
para você pintar o seu quadro e não errar nessa questão de harmonia. Às vezes a gente tem todas as cores à disposição, mas quer usar todas e acaba combinando de forma que, novamente, uma anula a outra ou não chama muita atenção e às vezes menos é mais na pintura. Você usa menos cores, aquilo vai ter uma aparência, uma sensação mais agradável para você que está pintando e para a pessoa que vai observar esse quadro depois. Dica extra muito importante: se inscreve no canal e curte esse vídeo para você não perder mais dicas. E uma última coisa que você pode fazer, que eu lembrei agora, é no final, quando você termina de pintar um quadro, tira uma foto e olha o seu quadro na foto. Às vezes a gente consegue identificar alguma região que está chamando atenção e não deveria, ou que não está chamando atenção e deveria chamar atenção na foto, mas a gente olha para o quadro e não consegue ver, e na foto você consegue identificar. Ou também você fica uns dias sem olhar o quadro e volta, olha ele novamente e já de cara você vai identificar ali, às vezes, algum fator ou outro, alguma linha, alguma cor, algo que você precisa ajustar. E isso é importante, são os detalhes finais ali que podem fazer toda a diferença na sua pintura. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!